Parte 5. Evangelho segundo Mickey e Keefe. Capítulo 41. Ainda era muito cedo quando Ig pegou seu tridente na fundição e voltou, ainda nu, para o rio. Enfiou-se na água até os joelhos e ficou parado, enquanto o sol se levantava num céu sem nuvens, a luz morna em seus ombros. Não sabia quanto tempo havia se passado até que viu uma truta marrom, a cerca de 1 metro de sua perna esquerda. Ela boiava sobre o leito de areia, agitando o rabo para lá e para cá, olhando de um jeito estúpido para os pés de Ig. Como um Poseidon, ele levantou seu tridente, ajeitou o cabo na mão e arremessou. Acertou o peixe de primeira, como se pescasse assim há anos, como se tivesse arremessado um tridente 1000 vezes. Não era muito diferente do dardo, que ele ensinara no acampamento Galileia. Na beira do rio, Ig cozinhou o peixe com seu bafo, extraindo de seus pulmões um jato de calor sufocante, forte o bastante para agitar o ar e enegrecer o peixe que se debatia, forte o bastante para assar seus olhos até ficarem da cor de gemas cozidas. Ainda não conseguia soprar fogo, como um dragão, mas achava que em breve chegaria lá. Era fácil produzir o calor. Tudo o que tinha de fazer era se concentrar em algum ódio prazeroso. Em geral se concentrava no que tinha visto na cabeça de Lee, ele cozinhando sua mãe no fogo brando no leito de morte, apertando a gravata na garganta de Merrin para impedi-la de gritar. Agora as lembranças de Lee enchiam a cabeça de Ig e eram como ácido de bateria, uma amargura tóxica e inflamável, que precisava ser cuspida. Depois de comer, voltou ao rio para se limpar, tirar a gordura da truta, enquanto cobras de água deslizavam em volta de seus tornozelos. Ele mergulhou e voltou à superfície, a água fria escorrendo pelo rosto. Passou as costas da mão magra e vermelha sobre os olhos, para limpá-los, piscou e olhou para seu reflexo no rio. Talvez fosse uma ilusão provocada pelo movimento da água, mas seus chifres pareciam maiores, mais grossos na base, as pontas começando a se curvar para dentro, como se fossem se juntar acima do crânio. Sua pele torrara, assumindo um tom de vermelho profundo e muito escuro. Seu corpo estava sem formas e flexível como o de uma foca, o crânio liso como uma bola de bilhar. Inexplicavelmente, apenas seu cavanhaque sedoso não tinha sido queimado. Ele virou a cabeça de um lado para o outro, observando o perfil. Achou que era a própria imagem de Asmodeus, romântico e selvagem. Seu reflexo virou a cabeça e o fitou com malícia. "Por que está pescando aqui?" perguntou o diabo na água. "Você não é um pescador de homens? Daquele tipo que solta os peixes?" perguntou Ig. O reflexo se contorcia de tanto rir, o grito nojento e convulsivo de um corvo, tão surpreendente quanto o estouro de fogos de artifício. Ig levantou a cabeça e viu que de fato era só o som de um corvo levantando ovo da rocha Coffin e dando um rasante sobre o rio. Ig brincou com os cachinhos de seu queixo, seu pequeno cavanhaque de conspirador, ouvindo a mata, o silêncio ecoante, e finalmente tomou consciência de outro som, vozes correndo o rio acima. Após algum tempo soou ao longe o silvo breve e distante de uma sirene da polícia, longe, muito longe. Ig tornou a subir o morro para se vestir. Tudo o que tinha levado consigo para a fundição havia se queimado no Grêmio. Mas se lembrou das roupas velhas e mofadas penduradas nos galhos do carvalho no topo da trilha Evel-Knievel, um sobretudo preto manchado com forro rasgado, uma meia preta e uma saia de renda azul que lembrava o figurino de um videoclipe da Madonna nos anos 1980. Ig puxou as roupas sujas dos galhos. Enfiou a saia até os quadris, lembrando-se da regra em Deuteronômio 22:05, que o homem não usaria roupas de mulher, pois Deus tem aversão a todos que assim procedem. Ig levava muito a sério suas responsabilidades como um jovem senhor do inferno em desenvolvimento. Fudido e meio. Mesmo assim, se sentia envergonhado e por isso vestiu a meia por baixo da saia curta. Por fim, acrescentou o pesador sobretudo preto, com um forro impermeável esfarrapado. Ig começou a andar, a saia de renda azul batendo em suas coxas, arejando sua bunda vermelha e nua, enquanto arrastava o grande tridente pela terra. Ainda não alcançara a linha das árvores. No entanto, quando viu um raio de luz dourada à sua direita, na grama, virou-se, procurando sua origem. A luz piscou de novo, uma fagulha quente no meio do mato, lhe enviando uma mensagem urgente e nada complicada. "Aqui, idiota, olha aqui." Ele se curvou e pegou o crucifixo de Merrin na grama. Estava quente por ter passado a manhã inteira ao sol e tinha centenas de arranhões finos. Ele o segurou junto ao nariz e à boca, imaginando Ozzy poderia sentir o cheiro dela, mas não havia cheiro nenhum. O fecho estava arrebentado de novo. Ig soprou nele delicadamente, o aquecendo para maciar o metal, e usou suas unhas pontudas para consertar o delicado anel de ouro. Olhou para ele por mais um momento e depois o levantou e o prendeu em volta de seu pescoço, com o fecho na nuca. Ele meio que esperava que o crucifixo chiasse e se incendiasse, queimando a pele vermelha de seu peito, deixando uma queimadura negra em forma de cruz, porém ele pousou suavemente em sua pele. É claro que nada que tivesse pertencido a ela poderia realmente lhe fazer mal. Ig inspirou uma doce golfada da manhã e seguiu seu caminho. Eles tinham achado o carro. O Grêmio seguirá a correnteza até a faixa de areia debaixo da ponte da estrada Old Fair, onde os meninos do lugar estavam armando sua fogueira anual de fim de verão. O carro parecia ter tentado se arrastar para fora do rio, os pneus da frente enterrados na areia macia, enquanto a traseira continuava na água. Alguns carros da polícia e um reboque haviam avançado um pouco pelo bancó de areia, na direção do Grêmio. Outros carros da polícia e de alguns curiosos que tinham parado para espiar estavam espalhados pelo terreno de cascalho debaixo da ponte.
Havia outros parados em cima da ponte e pessoas debruçadas no parapeito, olhando para baixo. Rádios de polícia estalavam e matraqueavam. O Gremlin não parecia o mesmo. A pintura havia queimado até sumir e a lataria por baixo assar até ficar preta. Um policial usando galochas abriu a porta do carona e a água escorreu para fora. Um peixe foi expelido junto com a corrente, as escamas brilhando à luz do sol do fim da manhã, e caiu com estalo na areia molhada. O policial chutou para a água rasa e o peixe se recuperou e fugiu depressa. Alguns policiais de uniforme formavam um grupo no banco de areia, bebendo café e rindo, sem nem ao menos olhar para o carro. Pequenos trechos da conversa chegavam até Ig, trazidos pelo ar puro da manhã. Que merda, hein? Acha que é um Civic? Ou acho que não. Uma porra de um carro velho. Alguém resolveu acender a fogueira 2 dias antes. Eles exalavam bom humor de verão, tranquilidade e indiferença masculina. Quando o reboque engrenou e começou a se mover para frente, puxando o Gremlin para fora do rio, começou a jorrar água pelas janelas de trás, que haviam sido estraçalhadas. Ig viu que a placa traseira tinha sido arrancada. Provavelmente a da frente também. Lee tomara o cuidado de removê-las antes de arrancar Ig da fornalha e o jogar dentro do carro. A polícia não sabia o que tinha em mãos. Ainda. Ig caminhou por entre as árvores e finalmente se sentou numa pedra acima de uma encosta para observar a margem do rio, a uma distância de cerca de 20 metros. Não olhou para baixo até que ouviu o som de risadinhas diretamente abaixo dele. Deu uma olhada da beira e viu Sturz e Posada, de uniforme, parados lado a lado, um segurando o pau do outro enquanto mijavam numa moita. Quando suas bocas se juntaram, Ig teve de agarrar uma árvore baixa para não cair da pedra bem em cima deles. Depois se arrastou rapidamente para trás, para não ser visto. Alguém gritou, Sturz, Posada. Onde vocês se enfiaram, seus merdas? Precisamos de alguém na ponte. Ig deu mais uma espiada e os viu ir embora. Sua intenção tinha sido jogar um contra o outro e não um para cima do outro, mas não ficou muito surpreso com o desfecho daquilo. Talvez fosse o preceito mais antigo do demônio, o de que se podia sempre confiar no pecado para revelar o que havia de mais humano em uma pessoa, fosse para o bem ou para o mal. Ele ouviu um sussurro, o farfalhar de 2 homens ajeitando as roupas, Posada rindo. E então os 2 se foram. Ig se mudou para uma posição mais alta no declive, de onde tinha melhor visão do banco de areia e da ponte. Foi então que ele viu Dali Williams. O pai de Merrin estava debruçado no parapeito junto com os outros observadores, um homem pálido, com corte de cabelo militar e camisa listrada de mangas curtas. A visão do carro destruído parecia deixá-lo fascinado. Ele se debruçou sobre a grade enferrujada da ponte, a agarrando com seus dedos gordos, olhando tudo com uma expressão chocada. Talvez os policiais não soubessem o que tinham encontrado, mas Dali sabia. Dali entendia de carros, os vendera durante 20 anos e conhecia aquele. Ele não só o tinha vendido a Ig, mas também o ajudara a consertá-lo e o vira toda noite na entrada de sua casa por quase 6 anos. Ig não conseguia imaginar o que Dali via agora, olhando da ponte para os restos negros e queimados do Gremlin no banco de areia e pensando que havia sido nele que sua filha dera seu último passeio. Havia carros parados ao longo da ponte e na estrada. Dali estava no extremo leste da ponte. Ig começou a cruzar o morro, caminhando por entre as árvores em direção à estrada. Dali também se movia. Por muito tempo ele havia simplesmente ficado ali parado, olhando a carcaça queimada do Gremlin, de onde jorrava água. O que finalmente o tirou do transe foi a visão de um policial, era Sturz, subindo o morro para controlar um pouco a multidão. Dali começou a se esgueirar no meio dos curiosos, lentamente abrindo caminho para sair da ponte. Quando Ig chegou à beira da estrada, localizou o veículo de Dali, uma caminhonete BMW. Ig soube que era dele pelas placas de distribuidor. Estava estacionado na trilha de cascalho, à sombra de uma fileira de pinheiros. Ig saiu rapidamente da área das árvores, se sentou no banco de trás, fechou a porta atrás de si e esperou ali, com o tridente sobre os joelhos. As janelas de trás eram pintadas, mas isso pouco importava. Dali estava com pressa e nem olhou para o banco traseiro. Ig entendeu que ele não quisesse ser visto por ali. Se fizessem uma lista das pessoas de Gideão que mais gostariam de ver Ig ser queimado vivo, Dali sem dúvida estaria entre os 5 primeiros. O vendedor de automóveis abriu a porta e caiu atrás do volante. Tirou os óculos com uma das mãos e cobriu os olhos com a outra. Por um tempo, simplesmente ficou sentado ali, a respiração leve mas ruidosa. Ig esperou, não queria interromper. Havia imagens coladas no painel. Uma era de Jesus, a reprodução de um quadro a óleo, Jesus com sua barba dourada e seus cabelos dourados que o vento jogava para trás, olhando para o céu com ar inspirado, enquanto raios de luz dourada surgiam das nuvens atrás dele. Bem-aventurados os que choram, dizia a legenda, pois serão consolados. Ao lado, presa com fita adesiva, estava uma foto de Merrin aos 10 anos, montada na garupa da moto do pai. Ela usava antigos óculos de aviador e um capacete branco com estrelas vermelhas e listras azuis, e tinha os braços em torno dele. Uma bela mulher com cabelos de um vermelho cor de cereja estava de pé atrás da moto, com uma das mãos no capacete de Merrin, sorrindo para a câmera. A princípio, Ig achou que fosse a mãe. Depois percebeu que ela era jovem demais e só podia ser sua irmã, a que morrera quando eles moravam em Rhode Island. 2 filhas, ambas mortas. Bem-aventurados os que choram, pois serão chutados no saco assim que tentarem se reerguer. Isso não estava na Bíblia, mas talvez devesse estar.
Quando Dali recuperou o controle, esticou a mão para a chave e deu a partida e pegou a estrada com um último olhar pelo retrovisor do lado do motorista. Ele limpou o rosto com os punhos, voltou a botar os óculos. Dirigiu por algum tempo. Então beijou o polegar e tocou a menininha na moto. Era o carro dele, Mary, disse. Era assim que chamava Merrin. Todo queimado. Acho que ele se foi. Achou que o vilão morreu. Ig apoiou uma das mãos no banco do motorista e a outra no do passageiro, se esgueirando entre eles para se sentar na frente, ao lado de Dali. Sinto ter de desapontá-lo, disse Ig, mas acho que só os bons morrem cedo. Quando Ig apareceu, Dali engasgou de susto e virou o volante bruscamente. Eles foram jogados para a direita, até o acostamento de cascalho. Ig caiu com força em cima do painel e quase desabou no chão. Podia ouvir o barulho das pedras batendo na lataria. Depois o carro parou, Dali saltou e saiu correndo pela estrada, gritando. Ig se levantou. Não estava entendendo nada. Ninguém mais tinha corrido e gritado ao ver os chifres. Já tinham querido matá-lo, mas não gritado e corrido. Dali cambaleava pelo meio da estrada, olhando por cima do ombro para a caminhonete e dando gritos vagos que pareciam de pássaros. Uma mulher num Sentra buzinou enquanto passava e gritou, sai da estrada, porra! Dali cambaleou até a beira da estrada, uma pequena faixa de terra que ia se desmanchando até uma vala cheia de mato. A terra cedeu debaixo do pé direito de Dali e ele caiu. Ig assumiu o volante e foi lentamente até ele. Parou ao lado de Dali enquanto ele se levantava, ainda desequilibrado. Dali começou a correr de novo, agora pela vala. Ig abriu o vidro da janela do lado do carona e chamou, Sr. Williams, entre no carro. Dali não diminuiu o ritmo, continuou correndo, lutando para respirar, a mão no peito, agarrando o coração. O suor brilhava em seu rosto. Havia um rasgo nos fundilhos de sua calça. Vá embora! Gritou Dali, as palavras se atropelando. Vá embo! Vembororo! Ele gritou mais 2 vezes antes que Ig entendesse que o orro vinha de socorro na linguagem do pânico. Ig olhou indiferente para a imagem de Cristo no painel, como que esperando que ele lhe desse algum conselho. Foi quando se lembrou da cruz. Olhou para baixo, para ela, pendurada entre suas clavículas, suavemente pousada sobre seu peito nu. Lee não conseguirá ver os chifres enquanto usava a cruz. Fazia sentido que, se Ig a usasse, ninguém pudesse vê-los ou sentir seus efeitos. Um pensamento surpreendente, a cura para sua condição. Para Dali Williams, Ig era ele mesmo, o assassino que esmagara a cabeça de sua filha com uma pedra e acabará de sair do banco de trás de saia, armado com um tridente. A cruz dourada pendurada em torno da garganta de Ig era sua própria humanidade, queimando brilhante à luz da manhã. Mas sua humanidade não tinha nenhuma utilidade para ele, não nesta situação nem em qualquer outra. Não tinha lhe servido de nada desde a noite em que Merrin foi levada. Na verdade, era uma fraqueza. Agora que havia se acostumado, preferia ser um demônio. A cruz era um símbolo da mais típica condição humana, o sofrimento. E Ig estava cansado de sofrer. Se alguém tivesse de ser pregado numa árvore, ele queria ser quem tinha o martelo na mão. Parou no acostamento, abriu o fecho do cordão e o guardou no porta-luvas. Depois se endireitou atrás do volante. Aumentou a velocidade para ultrapassar Dali, depois parou o carro. Esticou a mão para trás, desajeitadamente pegando o tridente no banco, e saltou. Dali estava passando nesse momento, aos tropeções, ainda na vala e com água até os tornozelos. Ig deu 2 passos atrás dele e atirou o tridente. Acertou a água lamacenta à frente dele, e Dali deu um grito agudo. Tentou se virar muito rápido, e caiu de bunda na água, fazendo barulho. Agitou os braços, tentando ficar de pé. O cabo do tridente estava bem à sua frente, saindo da água suja, vibrando com a força do impacto. Ig deslizou pelo acostamento com toda a graça de uma cobra deslizando entre folhas molhadas e agarrou o tridente antes que Dali pudesse se levantar. Soltou-o da lama e o segurou, as pontas viradas para Dali. Havia um lagostim preso a um dos dentes, se contorcendo à beira da morte. Chega de correr. Entre no carro. Temos muito que conversar. Dale se sentou na lama, arfando. Seu olhar subiu pelo cabo do tridente e se apertou ao encontrar o rostó de Ig. Com uma das mãos em concha, fez uma sombra para proteger os olhos. Você se livrou daquele cabelo. Fez uma pausa, depois acrescentou, como se não tivesse percebido antes, e criou chifres. Meu Deus! O que você é? O que você acha? Perguntou Ig, o diabo vestido de azul. Capítulo 42. Eu soube imediatamente que era o seu carro, disse Dali, novamente atrás do volante, dirigindo. Agora estava calmo, em paz com seu demônio particular. Assim que olhei para ele, soube que alguém o tinha incendiado e jogado no rio. E pensei que provavelmente você estaria dentro dele na hora e me senti tão feliz? Triste. Me senti triste. Sério? Por não ter sido eu a fazer aquilo. Ah, disse Ig, olhando para o lado. Ig segurava o tridente entre os joelhos, os dentes agarrando no tecido do teto. Mas, depois de ter emrodado por algum tempo, Dali parecia ter se esquecido dele. Os chifres estavam fazendo o que faziam, tocando sua música secreta e, enquanto Ig não estivesse usando o crucifixo, Dali não tinha opção a não ser dançar. Eu estava assustado demais para matar você. Tinha um revólver. Comprei só para atirar em você.
Só que o mais perto que cheguei de matar alguém com ele foi a mim mesmo. Eu o enfiei na boca uma noite para ver que gosto tinha. Ficou em silêncio um tempinho, relembrando, depois acrescentou, era um gosto ruim. Fico contente de o senhor não ter se matado, Sr. Williams. Fiquei com medo de fazer isso também. Não que eu tenha medo de ir pro inferno por ter me suicidado. Foi por medo de não ir pro inferno, de que não haja um inferno para o qual ir. Nem céu. Apenas nada. A maior parte do tempo penso que não deve haver nada depois que se morre. Às vezes, parece um alívio. Outras, é a coisa mais terrível que eu posso imaginar. Não acredito que um Deus misericordioso fosse tirar minhas duas garotinhas de mim. Uma com câncer, outra morta na mata daquele jeito. Não creio que um Deus para quem vale a pena rezar faria nenhuma das duas passar pelo que passaram. Heidi ainda reza. Você nem acredita quanto ela reza. Vem rezando para você morrer, Ig, já faz um ano. Quando vi seu carro no Rio pensei, bem, Deus finalmente fez alguma coisa. Mas não. Mary se foi para sempre e você ainda está aqui. Você ainda está aqui. Você é, a porra do diabo. Ele arfava, lutando para continuar. Você faz isso parecer ruim, disse Ig. Vire à esquerda. Vamos para sua casa. As árvores que cresciam ao longo da estrada delineavam uma avenida de céu azul e sem nuvens. Um dia lindo para um passeio. Disse que temos muito que conversar, disse Dali. Mas sobre o quê, Ig? O que você gostaria de me dizer? Que eu não sei se amava Merrin tanto quanto o senhor, mas a amava tanto quanto sou capaz. E não a matei. A história que contei à polícia, sobre ter apagado de tão bêbado atrás do Dunkin' Donuts, é verdade. Lee Tournial pegou Merrin na frente do Pete. Ele a levou para a fundição e a matou. Após uma pausa, Ig acrescentou, não espero que você acredite em mim. Só que ele esperava. Talvez não imediatamente, mas muito em breve. Ig estava muito persuasivo esses dias. As pessoas acreditavam em praticamente qualquer absurdo que seu demônio interior lhes dissesse. Nesse caso era verdade, mas Ig suspeitava que, se quisesse, provavelmente poderia convencer Dali de que Merrin havia sido morta por um grupo de palhaços que a levaram do Pete em seu carrinho de circo. Não era justo. Mas jogar limpo era coisa do antigo Ig. Entretanto, Dali o surpreendeu dizendo, por que eu deveria acreditar em você? Me dê uma única razão. Ig esticou a mão e tocou o braço no de Dali por um momento, depois a recolheu. Sei que, depois que seu pai morreu, você foi visitar a amante dele em Lowell e lhe pagou $2.000 para ela ir embora. E avisou que, se ela algum dia voltasse a ligar bêbada para sua mãe, iria atrás dela e, quando a encontrasse, arrebentaria seus dentes. Sei que teve um caso de uma noite com uma secretária na concessionária, na festa de Natal, no ano anterior ao da morte de Merrin. Sei que uma vez bateu na boca de Merrin por ela chamar a própria mãe de vagabunda. E que provavelmente essa é a coisa de que mais se arrepende na vida. Sei que já fazenda quase 10 anos que o senhor não ama sua esposa. Sei da garrafa na última gaveta do lado esquerdo da sua escrivaninha e das revistas de mulher pelada na garagem. E do irmão com quem você não fala porque não suporta que os filhos dele estejam vivos e as suas mortas. E, pare. Pare com isso. E sei de tudo sobre o Lee da mesma forma que sei sobre você. Quando toco as pessoas fico sabendo das coisas. Coisas que não deveria saber. E elas também me contam. Falam de coisas que gostariam de fazer. Não conseguem evitar. As coisas más, disse Dali, esfregando delicadamente 2 dedos na têmpora direita. Só que elas não parecem tão más quando olhamos para você. Ficam parecendo mais engraçadas. Por exemplo, como eu pensar que, quando Heidi se ajoelhar para rezar hoje à noite, eu deveria me sentar na cama na frente dela e mandar ela me chupar enquanto está ali. Ou, na próxima vez que ela me disser que Deus não nos dá fardos que não possamos carregar, eu poderia lhe dar uma surra. Socar e socar, até aquela centelha de fé desaparecer dos olhos dela. Não. Você não vai fazer isso. Ou talvez fosse bom faltar ao trabalho hoje à tarde. Deitar 1 hora ou 2 no escuro. Isso já é melhor. Tirar uma soneca e depois botar o revólver na boca e acabar com esse sofrimento. Não. Você também não vai fazer isso. Dali deu um suspiro trêmulo e embicou na garagem de sua casa. Os Williams tinham uma chácara lúgubre numa rua de chácaras igualmente lúgubres, caixas de um andar com um quintal quadrado atrás e um quadrado um pouco menor na frente. A deles era do mesmo verde pálido e fosco de alguns quartos de hospital e parecia pior do que Ig se lembrava. O revestimento externo de vinil estava salpicado de manchas marrons de mofo nos pontos onde encontrava as fundações de concreto. As janelas estavam empoeiradas e a grama não era cortada havia mais de uma semana. A rua torrava sob o sol do verão, nada se movia, e o barulho de um cachorro latindo um pouco adiante na rua era um som de insolação, de enxaqueca, de um verão quentíssimo e indolente que se arrastava para o fim. Ig tinha esperado, perversamente, ver a mãe de Merrin, para saber que segredos ela escondia, mas Heidi não estava em casa. Ninguém na rua parecia estar em casa. Que tal se eu matar o trabalho e ver se consigo encher a cara até a hora do almoço? Ver se eu consigo ser despedido. Faz 6 semanas que não vendo um carro. Eles só precisam de uma desculpa. Só me mantém lá por pena. Ótimo, disse Ig. Isso é o que eu chamo de um bom plano. Dali o conduziu para dentro. Ig não levou o tridente. Achou que agora já não precisava dele.
Ig, pode pegar um drink pra mim no bar? Você sabe onde fica. Você e Mary sempre costumavam surrupiar uns drinks daí. Quero me sentar no escuro e descansar a cabeça. Minha cabeça está um caos. O quarto principal ficava no fundo de um corredor curto e decorado com tapete felpudo cor de chocolate. Antes, havia fotos de Merrin ao longo da passagem, mas agora já não existiam. Em vez disso, havia retratos de Jesus. Ig ficou zangado pela primeira vez naquele dia. Por que o Senhor tirou as fotos dela para colocar as dele? Foi ideia da Heidi. Foi ela que tirou os retratos da Mary. Dali chutou os mocassins pretos para longe enquanto atravessava o hall. Há 3 meses ela empacotou todos os livros de Mary, suas roupas, suas cartas e levou tudo pro sótão. O quarto de Merrin agora é o escritório dela. Heidi trabalha ali envelopando material para causas cristas. Passa mais tempo com o Padre Moe do que comigo. Vai à igreja todas as manhãs e aos domingos passa o dia inteiro lá. Tem um retrato de Jesus em sua escrivaninha. Não tem um retrato meu nem das filhas mortas, mas tenho de Jesus. Eu tenho vontade de expulsá-la de casa, gritando os nomes das filhas para ela. Sabe de uma coisa? Você devia ir até o sótão e buscar a caixa. Eu gostaria de encontrar todas as fotos de Mary e Rega. Podia jogá-las em Heidi até ela começar a chorar. Poderia lhe dizer que, se quiser se livrar das fotos das filhas, vai ter que comê-las. Uma a uma. Parece muito trabalho para uma tarde tão quente. Ia ser divertido. Uma farra dos diabos. Mas não tão refrescante quanto um gin tônica. Não, disse Dali, agora parado na porta de seu quarto. Você faz um para mim, Ig? Bem forte. Ig voltou ao antigo quarto de Merrin, um cômodo que já fora uma galeria sobre sua infância, cheia de fotos dela. Merrin vestida com peles e com pintura de guerra no rosto. Merrin andando de bicicleta e rindo, a boca cheia de arames cromados. Merrin de maiô sentada nos ombros de Ig, mergulhado até a cintura no rio Knowles. Todas as fotos tinham sumido, e o quarto parecia ter sido mobiliado por um corretor de imóveis, do modo mais banal possível, para uma visitação domingo de manhã. Como se ninguém morasse mais ali. Ninguém morava mais ali. Havia meses que ninguém morava ali. Era apenas um lugar onde Dali e Heidi Williams guardavam suas coisas, tão isento de suas vidas interiores quanto um quarto de hotel. A bebida estava onde sempre estivera, no armário acima da TV. Ig preparou um gin tônica para Dali, usando a água tônica que estava na geladeira, colocando um galinho de menta, cortando uma rodela de laranja e a esmagando no gelo. A caminho do quarto, no entanto, uma corda pendendo do teto bateu no chifre direito de Ig, ameaçando se enganchar nele. Ig olhou para cima e... lá estava, nos galhos da árvore acima dele, na base da casa na árvore, as palavras pintadas na porta do alçapão, em cal quase invisível à noite: abençoado serás ao entrares. Ig balançou, depois, afastou uma inesperada onda de tonteira. Usou a mão livre para esfregar a testa, esperando que a cabeça clareasse, que a sensação de enjoo diminuísse. Por um instante estava lá, o que acontecerá na mata quando ele tinha ido bêbado para a fundição, para despejar sua raiva e espalhar merda, mas agora já tinha passado. Ig pousou o copo no tapete e puxou a corda, baixando a porta do alçapão que levava ao sótão, a dobradiça emitindo um rangido agudo. Se estava quente na rua, era sufocante no sótão baixo e inacabado. Uns pedaços de compensado haviam sido colocados em cima das través para fazer um assoalho rudimentar. Não havia espaço bastante para ficar de pé debaixo do teto muito inclinado. E Ig também não precisou. 3 grandes caixas de papelão com a palavra Merrin escrita em vermelho nas laterais haviam sido empurradas logo na beira do alçapão aberto. Ele as carregou para baixo, uma de cada vez, e as colocou sobre a mesinha de centro da sala de estar, explorando cada uma delas. Bebeu o gin tônica de Dali Williams enquanto olhava o que Merrin havia deixado para trás ao morrer. Ig cheirou seu casaco de Harvard e os fundilhos de seu jeans favorito. Examinou seus livros, suas pilhas de livros de bolso. Ig raramente lia romances. Sempre gostara de não ficção sobre jejum, irrigação, viagens, acampamentos e estruturas de construção feitas de materiais reciclados. Merrin, porém, preferia ficção. Gostava de coisas escritas por pessoas que tiveram vida curta, feia, trágica ou que pelo menos fossem inglesas. Queria que os romances fossem viagens emocionantes e filosóficas e que lhe ensinassem algumas palavras novas para seu vocabulário. Leu Gabriel García Márquez, Michael Chabon, John Fowles e Ian M. Cewan. Um livro caiu aberto nas mãos de Ig com uma passagem sublinhada. Como a culpa refinava os métodos de autotortura, enfiando as contas dos detalhes em um círculo eterno, um rosário a ser desfiado por toda a vida. Depois outra, em um livro diferente. Vai contra a essência da narrativa americana ter alguém em uma situação da qual não pode sair, porém creio que isso seja muito comum na vida real. Ig parou de folhear os livros. Estava começando a se sentir desconfortável. Havia livros dele misturados aos dela, alguns que fazia anos ele não via. Um guia de estatística. O livró de cozinha para acampamento. Répteis da Nova Inglaterra. Ele bebeu o resto do gin e folheou o Répteis. Por volta da página 100 encontrou uma foto da cobra marrom com o chocalho e a listra alaranjada descendo pelas costas. Era a Crotalus horridus, uma cascavel que, embora ocorresse predominantemente ao sul da fronteira de New Hampshire, era bastante comum na Pensilvânia. Podia ser encontrada, ao norte, até as Montanhas Brancas. Raramente atacam humanos. São tímidas por natureza.
Mais pessoas haviam morrido no último ano atingidas por raios do que as que morreram em todo o último século por encontros com a Horridus. Apesar de tudo isso, seu veneno era tido como o mais letal de todas as cobras americanas, neurotóxico, conhecido por paralisar pulmões e coração. Ele botou o livro no lugar. Os textos médicos de Merrin e seus cadernos de espiral estavam empilhados no fundo da caixa. Ig abriu um, depois outro, dando uma olhada. Ela tomava notas com lápis, e sua caligrafia cuidadosa, não particularmente feminina, estava borrada e desbotada. Definicoes de compostos químicos. Um esboço de um corte transverso de um seio. Uma lista de apartamentos em Londres, flats, que ela tinha procurado para Ig na internet. E, bem no fundo da caixa, um envelope pardo. Ig quase o deixou de lado. Depois hesitou, apertando os olhos para ver certas marcas a lápis no canto esquerdo do alto do envelope. Alguns pontos. Alguns traços. Abriu o envelope e puxou uma mamografia, uma imagem em forma de lágrima de um tecido azul e branco. A data era um dia qualquer de junho do ano passado. Havia papéis também, folhas de caderno pautadas. Ig viu seu nome em um deles. Estavam todos escritos em pontos e traços. Ele enfiou a mamografia e as outras folhas de volta no envelope. Preparou outro gin tônica e atravessou o corredor. Quando entrou no quarto, Dali estava apagado sobre as cobertas, com meias pretas puxadas até quase os joelhos e uma cueca boxer branca com manchas de urina na frente. O resto dele era uma vasta expansão muito branca de carne masculina, a barriga e o peito cobertos por pelos escuros. Ig caminhou em silêncio até o lado da cama para deixar a bebida. Dali despertou com o barulhinho das pedras de gelo. Ah, Ig, disse Dali. Olá. Acredita que por um instante esqueci que você estava aqui? Ig não respondeu. Ficou de pé ao lado da cama, com o envelope pardo. Ou ela tinha câncer. Dali lhe virou o rosto. Não quero falar de Mary, disse. Eu a amo, mas não suporto pensar nela e, em nada disso. Meu irmão, você sabe, há anos que não nos falamos. Mas ele tem uma distribuidora de bicicletas e de jet skis em Sarasota. Às vezes fico pensando que podia ir lá e vender as bicicletas para ele, e olhar as moças na praia. Ele ainda me manda cartões de Natal me convidando para ir visitá-lo. Às vezes penso que gostaria de largar Hyde, esta cidade e esta casa horrível, e como me sinto mal com esta vida de merda, e podia começar tudo de novo. Se não há Deus nem razão para toda essa dor, então talvez eu devesse começar de novo antes que seja tarde. Dali, disse Ig baixinho. Ela contou para você que tinha câncer? Ele balançou a cabeça, sem levantá-la do travesseiro. Ou é uma dessas coisas genéticas, sabe? Dá na família. E não foi ela que nos contou. Não sabíamos de absolutamente nada até ela morrer. Foi o médico legista que nos disse. Não saiu nada nos jornais sobre ela ter câncer, disse Ig. Hyde queria que pusessem nos jornais. Pensou que iria gerar mais compaixão e fazer as pessoas sentirem mais ódio de você. Mas eu disse que Mary não queria que ninguém soubesse e que devíamos respeitar sua vontade. Ela não nos disse. Ela contou para você? Não, disse Ig. Em vez disso, lhe dissera que eles deveriam sair com outras pessoas. Ig ainda não tinha lido a nota de 2 páginas no envelope, mas achava que já entendia tudo. Sua filha mais velha, Reagan. Nunca falei nada sobre isso. Achava que não era da minha conta. Mas sabia que tinha sido difícil perdê-la. Ela sentia tanta dor, disse Dali. Ele tomou fôlego e sua respiração estremeceu de um jeito estranho. Fazia com que dissesse coisas horríveis. Sei que não queria dizer boa parte daquilo. Era uma pessoa tão boa. Uma moça tão linda. Tento me lembrar disso, mas o que mais me lembro é de como ela ficou no fim. Mal chegava a pesar 40 quilos, e mais de 30 deles eram puro ódio. Ela disse coisas imperdoáveis a Mary, sabe? Achou que ficava com raiva porque Mary era tão bonita e... Reagan perdeu o cabelo e, além disso, teve a mastectomia e uma cirurgia para remover um bloqueio intestinal, e ela se sentia, como um Frankenstein, como uma criatura de filme de terror. Dizia que, se a amássemos, cobriríamos seu rosto com um travesseiró para acabar de uma vez com aquilo. Me disse que eu provavelmente estava feliz por ser ela quem estava morrendo e não Merrin, porque sempre gostei mais de Merrin. Tentei tirar isso da cabeça, mas há noites em que acordo pensando nisso. Ou pensando em como Merrin morreu. A gente quer se lembrar de como elas viveram, mas as coisas ruins expulsam todo o resto. Deve haver alguma explicação psicológica para isso. Mary fez várias cadeiras de psicologia. Ela deveria saber por que as coisas ruins deixam marcas mais profundas do que as boas. Puxa, Ig, você acredita que minha menininha entrou para Harvard? Claro que acredito. Ela era mais inteligente do que nós dois juntos. Dali pigarreou, ainda com o rosto virado. Se era. Eu fiz uma faculdade de 2 anos, porque era o máximo que meu pai podia pagar. Meu Deus, eu queria ser um pai melhor do que ele. Ele me dizia que disciplinas eu podia frequentar, onde eu podia morar e em que teria de trabalhar depois que me formasse, para pagar tudo o que ele tinha gastado. Eu costumava dizer a Hyde que tinha ficado surpreso por ele não ter aparecido em nosso quarto na noite de núpcias, para me instruir sobre a maneira adequada de fuder com ela. Ele sorriu, lembrando. Isso foi no tempo em que Hyde e eu ainda brincávamos com esse tipo de coisa. Hyde tinha um jeito engraçado e meio grosso, até ficar com a cabeça transbordando de Cristo.
até o mundo fincar suas presas nela e sugar todo o seu sangue. Às vezes quero tanto deixá-la, mas ela não tem mais ninguém. É completamente só, a não ser por Jesus, acho. Não sei se é bem assim, disse Iggy, e expirou longamente, pensando em como Hyde tinha tirado todas as fotos de Merrin, tentando empurrar qualquer lembrança da filha para a poeira e a escuridão. O senhor devia ir vê-la qualquer manhã dessas quando ela estiver trabalhando pro Padre Mold na igreja. De surpresa. Acho que vai descobrir que ela tem um relacionamento muito mais ativo com a vida do que o senhor pensa. Dali lhe lançou um olhar questionador, mas Iggy ficou inexpressivo e não disse mais nada. Por fim, Dali deu um sorriso fino e disse, você devia ter raspado a cabeça há anos, Iggy. Fica muito bom. Eu queria fazer isso, ficar careca, mas Hyde sempre disse que, se algum dia eu fizesse isso, podia considerar nosso casamento acabado. Não me deixou raspar o cabelo nem para mostrar solidariedade à Rega, depois que ela fez a quimioterapia. Algumas famílias fazem isso, para mostrar que estão todos no mesmo barco. Mas não a nossa família. Ele franziu as sobrancelhas e perguntou, como chegamos a esse assunto? Do que estávamos falando mesmo? De quando você foi para a faculdade. É bom. Meu pai não me deixou fazer o curso de teologia que eu queria, mas não podia me impedir de ir às aulas como ouvinte. Eu me lembro que a professora Tandy, uma negra, disse que Satanás aparece em muitas religiões como o cara bom. Geralmente é ele que dá o golpe e consegue levar a deusa da fertilidade para a cama e, depois de brincar um pouquinho, fazem o mundo existir. Ou as colheitas, alguma coisa. Ele entra na história para enganar os sem mérito ou tentá-los para que se arruínem, ou pelo menos deixar a bebida. Nem mesmo os cristãos sabem direito o que fazer com ele. Quero dizer, pense um pouco nisso. Ele e Deus são destinados a lutar um contra o outro. Mas, se Deus odeia o pecado e Satanás pune os pecadores, então não estão do mesmo lado. Não estariam o juiz e o executor do mesmo lado. Os românticos. Acho que os românticos gostam de Satanás. Não me lembro direito por quê. Talvez porque a barba dele fosse bonita, ou ele curtisse as moças e o sexo e soubesse dar uma boa festa. Os românticos não gostavam de Satanás? You're whispering in my ear. Tell me all the things I want to hear. Cicero IG, cantando what I like about you. Sucesso da banda The Romantics. Dali riu de novo. Não. Não é deles que estou falando. São os únicos que conheço. Iggy fechou delicadamente a porta ao sair. Capítulo 43. Iggy ficou sentado no fundo da chaminé, em um círculo quente de luz da tarde, segurando a mamografia de Merrin acima da cabeça. Iluminada por trás pelo céu de agosto, os tecidos da mama pareciam um sol negro, prestes a se transformar numa supernova. Parecia o fim dos tempos, enquanto o céu parecia feito de saco de aniagem. O diabo se voltou para sua Bíblia, não para o Antigo Testamento, nem para o Novo, mas para a última página, onde anos antes havia copiado o código Morse da enciclopédia de seu irmão. Mesmo antes de traduzir os papéis que estavam dentro do envelope, sabia que formavam outro tipo de testamento, um definitivo. O Testamento de Merrin. Ele começou com os pontos e traços na frente do pacote, uma sequência simples. Dizia, cai fora, Iggy. Ele riu, um ruído sacana e convulsivo, como um corvo se divertindo. Tirou as 2 folhas de caderno, cobertas de pontos e traços de ambos os lados, o trabalho de meses, de todo um verão. Trabalhando com sua Bíblia, Iggy começou a traduzir, ocasionalmente levando os dedos à cruz pendurada em seu pescoço, o crucifixo de Merrin. Ele o tinha colocado de novo assim que saiu da casa de Dali. Fazia com que sentisse que estava com ela, perto bastante para sentir os dedos frescos dela em sua nuca. Era um trabalho lento essa conversão de pontos e traços em letras e palavras. Pouco importava. O diabo não tinha nada além de tempo. Querido Iggy, você nunca lerá isto enquanto eu estiver viva. Não tenho certeza de que quero que leia mesmo depois que eu morrer. Ai, como é lento escrever assim. Acho que não me importo. Ajuda a passar o tempo enquanto estou presa em uma sala de espera aguardando o resultado desse ou daquele exame. Também me força a dizer apenas o que tem de ser dito e nada mais. O tipo de câncer que tenho é o mesmo que matou minha irmã, um tipo conhecido por afetar famílias. Não vou aborrecê-lo com a genética. Ainda não está avançado e tenho certeza de que, se você soubesse, iria insistir comigo para que lutasse. Sei que devia, mas não vou. Resolvi que não quero partir como minha irmã. Não quero esperar até ficar tomada pela feiura. Não quero magoar as pessoas que amo e que têm me amado, o que quer dizer você, Iggy, e meus pais. A Bíblia diz que suicidas vão para o inferno, mas inferno é aquilo pelo que minha irmã passou quando estava morrendo. Você não sabe disso, mas minha irmã estava noiva quando foi diagnosticada. O noivo a deixou meses antes de ela morrer. Ela o foi afastando, dia a dia. Queria saber quanto tempo ele esperaria depois que ela fosse enterrada para trepar com outra pessoa. Queria saber se ele usaria a tragédia dela para despertar a solidariedade de outras garotas. Ela foi horrível. Eu a teria deixado. Tenho medo de que, se eu lhe disser que estou doente, você abra mão de seu futuro, me peça em casamento e eu seja fraca e diga sim, e aí você ficará acorrentado a mim, olhando enquanto eles cortam pedaços de mim e eu encolho, fico careca e faço você passar pelo inferno, para depois eu morrer de qualquer maneira, tendo arruinado o melhor de você nesse processo. Você quer tanto acreditar que o mundo é bom, Iggy, que as pessoas são boas.
E sei que, quando estiver realmente doente, não conseguirei ser boa. Sei que ficarei como minha irmã. Isso está em mim. Sei como machucar as pessoas e talvez não consiga evitar. Quero que se lembre do que há de bom em mim, não do mais terrível. As pessoas que você ama deveriam poder guardar o pior só para elas mesmas. Você não imagina como é difícil não falar sobre essas coisas com você. Acho que é por isso que estou escrevendo isso. Porque preciso falar com você, e este é o único modo. Uma conversinha de mão única, não é? Você está tão animado para ir para a Inglaterra, para se enterrar até o pescoço no mundo. Lembra aquela história que você me contou da trilha Evel Knievel e do carrinho de supermercado? Você é assim todo dia. Pronto para descer o desfiladeiro íngreme da sua vida nu e ser atirado na corrente humana. Salvar os que estão se afogando na injustiça. Posso machucar você apenas o bastante para que vá embora. Não anseio por isso, mas será mais bondoso do que deixar esta coisa ir até o fim. Quero que você encontre uma moça com um sotaque cockney bem cafona, a leve para o seu apartamento e a faça tirar a calcinha. Engracadina, imoral e literata. Não tão bonita quanto eu, não sou tão generosa assim, mas tudo bem se ela não for horrorosa. E depois espero que ela te dê um pé na bunda e que você passe para a próxima. Alguém melhor. Que seja séria e carinhosa e sem histórico familiar de câncer, doenças cardíacas, Alzheimer ou qualquer dessas outras coisas horríveis. Também espero que a essa altura eu já esteja morta há muito tempo, de modo que não precise saber de nada sobre ela. Sabe como eu quero morrer? Na trilha Evel Knievel, despencando por ela em meu próprio carrinho. Poderia fechar os olhos e imaginar seus braços em volta de mim. Depois bater em uma árvore. Ela nunca saberia o que aconteceu com ela. É assim. Gostaria muito de acreditar em um evangelho segundo Mick Keefe, no qual eu não posso ter o que quero, que é você, Iggy, nossos filhos e nossos ridículos sonhos, mas pelo menos ter o que preciso, que é um fim rápido e repentino, e a certeza de que você escapou ileso. E você terá uma esposa e mãe gorda e bondosa que lhe dará filhos, e será um pai maravilhoso, feliz e cheio de energia. Você vai ver o mundo inteiro, cada um de seus cantos, ver a dor e vai aliviar um pouco dela. Você terá netos e bisnetos. Você vai ensinar. Vai dar longos passeios pela mata. Em um deles, quando já estiver muito velho, vai se ver diante de uma árvore com uma casa nos galhos. Estarei lá esperando por você. Estarei esperando a luz de velas em nossa casa na árvore da mente. São muitos pontos e traços. 2 meses de trabalho até aqui. Quando comecei a escrever, o câncer era uma ervilha em um seio e menor que uma ervilha em minha axila esquerda. E agora, para atualizar você, ele está, bem. De coisas pequenas, mama, um dia nascem coisas grandes. Não tenho certeza se precisava ter escrito tanto. Provavelmente poderia ter me poupado o esforço e apenas copiado a primeira mensagem que lhe mandei, piscando para você com meu crucifixo. Isso diz praticamente tudo. E aqui está o resto. Eu te amo, Iggy Parrish. A sua garota, Merrin Williams. Capítulo 44. Depois de ler a mensagem final de Merrin e deixá-la de lado, e lê-la de novo e deixá-la de lado outra vez, Iggy se levantou da chaminé, querendo ficar um tempo longe do cheiro de escória e cinzas. Ficou de pé na câmara ao lado, inspirando profundamente o ar da tarde, até que se deu conta de que as cobras não tinham se reunido. Ele estava sozinho na fundição, ou quase. Uma única cobra, a cascavel, dormia no carrinho de mão, enrolada sobre si mesma em voltas largas. Ficou tentado a se aproximar e acariciar sua cabeça. Chegou até a dar um passo na direção dela, depois parou. Melhor não, pensou e olhou para baixo, para a cruz pendurada em seu pescoço, depois desviou o olhar para sua sombra que subia pela parede, à luz avermelhada do fim do dia. Viu a sombra de um homem, comprido e magro. Ainda sentia os chifres nas têmporas, sentia seu peso, as pontas cortando o ar frio, porém a sombra só mostrava ele mesmo. Se caminhasse até a cobra agora, com a cruz de Merrin no pescoço, era provável que ela fincasse as presas nele. Avaliou o comprimento negro de sua sombra subindo pela parede de tijolos e entendeu que poderia ir para casa se quisesse. Com a cruz no pescoço, recuperava sua humanidade, se a quisesse de volta. Podia deixar os últimos 2 dias para trás, um período de pesadelo, de doença e pânico, e voltar a ser o que sempre fora. Esse pensamento trouxe uma sensação quase dolorosa de alívio, um prazer quase sensual, ser Iggy Parrish e não o diabo, ser um homem, não uma fornalha ambulante. Ainda estava pensando nisso quando a serpente no carrinho levantou a cabeça, luzes brancas abanhando. Alguém se aproximava pela estrada. A princípio, Iggy pensou que fosse Lee voltando para procurar o crucifixo perdido e qualquer outra evidência incriminadora que pudesse ter deixado para trás. No entanto, quando parou diante da fundição, reconheceu o massacrado Saturno Esmeralda de Glenna. Podia vê-lo pela abertura que ficava a quase 2 metros do chão. Ela saiu, deixando nuvens de fumaça atrás de si. Jogou o cigarro na grama e pisou nele. Tinha parado de fumar 2 vezes enquanto estava com Iggy, uma delas por uma semana. Iggy ficou olhando pelas janelas enquanto ela dava a volta no prédio. Estava maquiada demais. Sempre andava maquiada demais. Batom cereja, o cabelo armado por um permanente, sombra nos olhos e blues cor-de-rosa. Ela não queria entrar, Iggy percebeu por sua expressão. Por trás de sua máscara pintada, parecia medrosa, sofrida e bonita, de modo simples e solitário.
Estava usando jeans pretos, apertados, de cintura baixa que deixava à mostra o cofrinho, com cinto de taxas e um colete branco que deixava nua sua barriga flácida e a tatuagem em seu quadril, a cabeça do coelhinho da Playboy. Ig ficou triste ao olhar para ela e ver como tudo se juntava numa espécie de pedido desesperado. Me ame, alguém, me ame. Ig, gritou ela. Ig, você está aí dentro? Está por aqui? Ela levou a mão em concha à boca para amplificar a voz. Ele não respondeu e ela baixou a mão. Ig foi de janela em janela, vendo-a caminhar pelo mato até chegar aos fundos do prédio. O sol estava do outro lado, a ponta vermelha de cigarro atravessando a cortina pálida do céu. Quando ela cruzou a trilha Evel-Knievel, Ig deslizou por uma porta aberta e passou a andar atrás dela. Ele se esgueirava pelo verde e a brasa do dia que morria, uma sombra avermelhada entre muitas outras. Ela estava de costas para ele e não ouviu se aproximar. Glenna diminuiu o passo ao chegar ao topo da trilha, vendo a marca queimada na terra, o lugar da explosão, onde o solo cozinhara até ficar branco. A lata vermelha de gasolina ainda estava lá, perto dos pequenos arbustos ao lado da trilha. Ig foi avançando atrás dela, cruzando a grama, até entrar pelas árvores e arbustos no lado direito da trilha. No campo em torno da fundição ainda era fim de tarde, mas abaixo das árvores já era de noitinha. Ele brincava inquieto com o crucifixo, o esfregando entre o polegar e o indicador, pensando em como se aproximar de Glenna e no que dizer a ela. O que ela merecia dele. Ela olhou para o chão queimado, depois para a lata vermelha e, finalmente, para a trilha, na direção da água. Ig podia vê-la juntando as peças, raciocinando. Agora respirava mais depressa. Sua mão direita mergulhou na bolsa. Ah, Ig, disse ela. Que merda, Ig. Tirou a mão da bolsa, segurando o celular. Não, disse Ig. Ela se desequilibrou. Seu celular, rosa e liso como um sabonete, escorregou de sua mão e bateu no chão, quicando na grama. Que diabo você está fazendo, Ig? Disse Glenna, mudando da tristeza para a raiva com a mesma rapidez com que recuperou o equilíbrio. Ela olhou através de arbustos de amora para as sombras debaixo das árvores. Quase me cago de susto. E começou a andar na direção dele. Fique onde está, disse ele. Por que você não quer que eu? Começou ela, mas depois parou. Você está usando uma saia? Uma luz pálida e rosada se esgueirou por entre as árvores e caiu sobre a saia e a barriga nua dele. Do peito para cima, no entanto, ele continuava na sombra. O aspecto afogueado e raivoso de seu rosto deu lugar a um sorriso de descrença que expressava mais susto do que divertimento. Ah, Ig, ela suspirou. Ah, meu bem, ela deu um passo à frente e ele levantou a mão. Não quero que você volte aqui. Ela não chegou mais perto. Por que você veio à fundição? Perguntou ele. Você destruiu nossa casa, disse ela. Por que fez uma coisa dessas? Ele não respondeu, não sabia o que dizer. Ela baixou os olhos e mordeu o lábio. Acho que alguém lhe contou sobre Lee e eu na outra noite. Sem se lembrar, é claro, que ela mesma havia contado. Ela se forçou a olhar para cima. Ig, sinto muito. Pode me odiar se quiser. Acho que eu fiz por merecer. Só quero ter certeza de que você está bem. Respirando suavemente e com voz delicada, ela disse, por favor, me deixe ajudá-lo. Ig estremeceu. Era quase mais do que ele podia suportar, ouvir outro ser humano se oferecendo para ajudá-lo, ouvir uma voz afetuosa e preocupada. Fazia apenas 2 dias que era um diabo, mas o tempo em que sabia o que era ser amado parecia ter ficado num passado nebuloso, há muito deixado para trás. Ficou espantado de estar falando com Glenna de modo perfeitamente normal, um milagre comum, tão simples e bom quanto um copo de limonada gelada num dia quente. Glenna não foi levada a despejar seus piores e mais vergonhosos impulsos. Suas culpas secretas eram apenas isso, segredos. Ele tocou a cruz no pescoço mais uma vez, o crucifixo de Merrin, que guardava um pequeno e precioso círculo de humanidade. Como soube que me encontraria aqui? Estava assistindo ao noticiário local no trabalho e falaram do carro queimado que encontraram na beira do rio. As câmeras da TV estavam muito afastadas, de modo que não consegui saber se era o Gremlin, e a repórter disse que a polícia ainda não havia confirmado a marca nem o modelo. Mas senti uma coisa, tive uma espécie de pressentimento. Então telefonei para o Wyatt Farmer. Você se lembra do Wyatt? Uma vez, quando a gente era criança, ele colou uma barba no meu primo Gary, para ver se conseguiam comprar umas cervejas. Eu me lembro. Por que ligou para ele? Vi que foi o reboque de Wyatt que tirou a carcaça da areia. Ele tem um negócio de conserto de carros. Achei que ele poderia me dizer que tipo de carro era. Ele disse que estava tão esturricado que ainda não tinham conseguido descobrir, porque não havia nada com que trabalhar, a não ser a estrutura básica e as portas. Mas achava que devia ser um Hornet ou um Gremlin, e acreditava mais no Gremlin, que é mais popular agora. Então pensei, meu Deus, que alguém tinha queimado seu carro. Depois fiquei pensando se você estaria nele quando pegou fogo. Pensando se você mesmo teria feito isso. E sabia que, se tivesse feito, teria sido aqui, para ficar perto dela. Então ela lhe lançou mais um olhar tímido e assustado. Já sei porque você destruiu nossa casa. Sua casa. Nunca foi nossa. Eu tentei fazer com que fosse nossa. Eu sei. Acho que você fez o melhor que pôde. Eu, não. Por que você queimaria seu carro? Por que está aqui vestido? Assim?
Ela estava com os punhos cerrados, pressionando o peito. Lutou para sorrir. Ah, meu bem. Parece que você passou pelo inferno na Terra. Pode-se dizer que sim. Vamos lá. Entra no meu carro. Vamos voltar pro apartamento. Você vai tirar essa saia, se limpar e voltar a ser você mesmo. E as coisas voltarão a ser como antes. Isso. Exatamente como antes, disse ela. Era aí que estava o problema. Com o crucifixo no pescoço, ele podia voltar a ser o velho Ig, podia ter Tudó de volta se quisesse, mas nada daquilo valia a pena. Se era para viver o inferno na terra, havia algo de bom em ser um dos diabos. Ig estendeu a mão para a nuca e soltou o cordão, o pendurando em um dos galhos acima dele. Depois empurrou os arbustos para um lado e avançou para a luz, a deixando ver o que ele era agora. Por um momento ela estremeceu. Deu um passo vacilante para trás, um de seus saltos afundou na terra e virou, de modo que ela quase torceu o tornozelo antes de se recuperar. Abriu a boca para gritar, um daqueles gritos de filme de terror, um uivo profundo e torturado. Mas o grito não saiu. Quase imediatamente seu rosto gorducho e bonitinho se acalmou. Você odiava as coisas como eram, disse o diabo. Odiava, concordou ela e uma espécie de dor tornou a cobrir seu rosto. Tudo. Não, disse ela. Havia umas duas coisas de que eu gostava. Gostava de quando fazíamos amor. Você fechava os olhos e eu sabia que estava pensando nela, mas eu não me importava, porque podia fazer você se sentir bem e então estava tudo certo. E eu gostava de quando fazíamos o café juntos nas manhãs de sábado, uma refeição enorme, com bacon, ovos e suco, depois ficávamos vendo bobagens na TV, e você parecia feliz por ficar sentado ao meu lado o dia todo. Mas odiava saber que eu jamais seria importante. Odiava não termos um futuro. E odiava ouvir você falar das coisas engraçadas que ela dizia, e as coisas brilhantes que ela fazia. Eu não podia competir. Eu nunca teria nenhuma chance de competir. Você realmente quer que eu volte para o apartamento? Nem eu quero voltar para lá. Eu detesto aquele lugar. Detesto viver lá. Quero ir embora. Quero recomeçar em outro lugar. Para onde você iria? Aonde você poderia ir para ser feliz? Para casa de Lee, disse e seu rosto brilhou. Ela sorriu de um modo deslumbrado, como uma criança que chega a Disney pela primeira vez. Iria com minha capa de chuva, sem nada por baixo, para lhe fazer uma grande surpresa. Lee quer que eu passe lá para vê-lo qualquer hora. Hoje de tarde me mandou uma mensagem dizendo que, se você não aparecesse, nós deveríamos. Não, disse Ig, com a voz ríspida e soltando uma fumaça negra pelas narinas. Ela se encolheu e se afastou. Ele inspirou, puxando a fumaça de volta. Tomando seu braço, ele a virou na direção do carro e começou a andar. A donzela e o diabo caminharam à luz da fornalha do fim do dia, e o diabo a advertiu. Você não vai querer ter nada com ele. O que ele já fez por você além de roubar aquela jaqueta e tratá-la como uma puta? Você precisa mandar Lee se fuder. Você precisa de alguém melhor do que ele. Você precisa dar menos e receber mais, Glenna. Gosto de fazer coisas legais para as pessoas, disse ela com uma vozinha corajosa, como se estivesse envergonhada. Você também é uma pessoa. Faça algo legal para si mesma. E, ao falar, concentrou toda a sua vontade nos chifres e sentiu o choque de um prazer passar pelos nervos dentro deles. Além disso, pense em como você tem sido tratada. Eu destruí seu apartamento. Há dias que você não me vê e aí chega aqui e me vê de saia, vestido como uma bicha. Trepar com Lee não vai nos deixar quites. Tem que pensar mais alto do que isso. Você tem direito a alguma vingança. Vá para casa, pegue meu cartão do banco, limpe a conta e tire umas férias. Será que nunca teve vontade de ter um pouco de tempo para você? Não ia ser fantástico? Perguntou ela, mas seu sorriso hesitou após um momento. Eu entraria numa fria. Fui presa uma vez, passei 30 dias na cadeia. Não quero voltar nunca. Ninguém vai incomodar você. Não depois de você vir até a fundição e me encontrar aqui com minha sainha de renda, bancando o veado. Meus pais não vão soltar um advogado atrás de você. Não é o tipo de coisa que eles vão querer tornar pública. Fique com meu cartão de crédito também. Aposto que minha família não vai bloqueá-lo por alguns meses. A melhor maneira de se vingar de alguém é deixá-lo para trás, quando estiver a caminho de algo melhor. Você merece algo melhor, Glenna. Eles estavam ao lado do carro dela. Ig abriu a porta para ela entrar. Ela baixou os olhos para a saia dele, depois os levantou para encará-lo. Estava sorrindo. Também estava chorando, imensas lágrimas pretas de rímel. Essa era a sua, Ig. Saias? Foi por isso que não nos divertimos tanto assim? Se eu soubesse, teria tentado, não sei, fazer funcionar. Não, disse Ig. Só estou usando isso porque não tinha malha vermelha e capa. Malha vermelha e capa. A voz dela estava tonta e meio lenta. Não é isso que o diabo deveria usar? Como uma roupa de super-herói. Sob muitos aspectos, acho que Satanás foi o primeiro super-herói. Você não quer dizer super-vilão? Neo. Herói, com certeza. Pensa bem. Em sua primeira aventura, ele assumiu a forma de cobra para libertar 2 prisioneiros mantidos-nos numa floresta de terceiro mundo por um megalomaníaco todo-poderoso. Ao mesmo tempo, ampliou a dieta deles e fez com que tomassem consciência de sua sexualidade.
Para mim, parece um cruzamento entre o homem-animal e um conselheiro amoroso. Ela riu, uma risada estranha, desajeitada, confusa. Depois deu um soluço e o sorriso se perdeu. Então, para onde você iria? Perguntou Iggy. Não sei, disse ela. Sempre quis ir a Nova York. Ver a cidade à noite. Táxis passando com músicas estrangeiras estranhas saindo pela janela. Sujeitos vendendo amendoins, aqueles amendoins doces, nas esquinas. Ainda se vende aqueles amendoins em Nova York? Não sei. Costumavam vender. Eu não vou lá desde antes da morte de Merrin. Por que não vai descobrir? Vai ser ótimo. A melhor fase da sua vida. Se viajar é tão bom, disse ela. Se me vingar de você é tão maravilhoso, porque me sinto uma merda. Porque ainda não chegou lá. Ainda está aqui. Mas, quando for embora, tudo de que vai se lembrar é que me viu vestido pra festa, com minha melhor saia azul. Todo o resto, você vai esquecer, disse, concentrando o poder de seus chifres nas instruções, empurrando o pensamento bem para o fundo da cabeça dela, com uma penetração mais íntima do que qualquer outra que tivessem experimentado na cama. Ela meneou a cabeça, o encarando com olhos injetados e fascinados. Esquece, ok. Insistiu Iggy. Ela foi entrando no carro, depois hesitou, olhando para ele por cima da porta. A primeira vez que falei com você foi aqui. Lembra? Eu estava com um grupo assando cocô. Que coisa, hein? Engraçado, disse Iggy. É mais ou menos isso que estou planejando fazer hoje à noite. Agora vai, Glenna. Espelho retrovisor. Ela fez um sinal com a cabeça e começou a se sentar no carro. Depois levantou, se debruçou sobre a porta e lhe deu um beijo na testa. Ele viu algumas coisas ruins sobre ela que não sabia. Glenna havia pecado muitas vezes, sempre contra ela mesma. Ele se assustou e deu um passo atrás, o toque fresco de seus lábios ainda na testa e o cheiro de cigarro e menta do hálito dela nas narinas. Ei, disse ele. Ela sorriu. Não vá se machucar por aqui, Iggy. Parece que você não consegue passar uma tarde na fundição sem sair quase morto. É, disse ele. Agora que você falou, parece mesmo que está virando um hábito. Iggy caminhou de volta para a trilha Evel-Knievel, para ver a brasa vermelha do sol afundar no rio Knowles e desaparecer. De pé no meio de toda aquela grama alta, ouviu um chiado curioso e musical, parecendo um inseto, mas não um que ele conhecesse. Ele ouvia bem nitidamente. Os gafanhotos tinham se calado com o cair da noite. Eles estavam morrendo. De qualquer modo, o ronco da maquinaria de seu desejo perdendo a intensidade com o fim do verão. O som voltou, à esquerda, no matagal. Ele se agachou para investigar e viu o celular de Glenna em sua capa rosa translúcida, deitado no capim cor de palha, onde ela o deixará cair. Pegou o aparelho na grama e o abriu. Havia uma mensagem de Lee Tournial na tela. O que você tá usando? Iggy torceu o cavanhaque, refletindo nervoso. Ainda não sabia se era capaz de fazer aquilo pelo telefone, se a influência dos chifres podia ser enviada por um transmissor de rádio e saltar por um satélite. Por outro lado, é fato conhecido que os celulares são instrumentos do demônio. Ele abriu a mensagem de Lee e apertou o chamar. Lee atendeu no segundo toque. Diga que está usando alguma coisa provocante. Não precisa nem ser verdade. Sou ótimo em fingimentos. Iggy abriu a boca, mas falou com a voz suave, mole e sem fôlego de Glenna. Estou usando uma massa de lama e terra, é isso que estou usando. Estou numa fria, Lee. Preciso que alguém me ajude. A merda do carro atolou. Lee hesitou e, quando voltou a falar, sua voz estava grave e pausada. E onde a senhora atolou, madame? Aqui na porra da fundição, disse Iggy, com a voz de Glenna. Na Fundical. O que você foi fazer aí? Vim procurar o Iggy. E por que foi fazer isso? Glenna, isso não foi inteligente. Você sabe que ele anda instável. Eu sei, mas não pude evitar. Estou preocupada com ele. A família dele está preocupada. Ninguém sabe onde ele está. Ele faltou ao aniversário da avó e nem atende o telefone. Pode até estar morto. Eu não aguento mais e detesto pensar que ele se ferrou e a culpa é minha. E em parte também é culpa sua, seu merda. Ele riu. É, provavelmente. Mas continuo sem entender por que você foi à fundição. Foi aqui que ela morreu, então é normal que ele queira vir aqui nesta época. Resolvi dar uma olhada. Vim até aqui, o carro atolou, e é claro que Iggy não está em nenhum lugar por perto. Você foi gentil o bastante ao me dar uma carona para casa na outra noite. Salvaria a mesma donzela 2 vezes. Ele fez uma pausa. Depois disse, você telefonou para mais alguém? Você foi a primeira pessoa em quem pensei. Qual é? Não me faça implorar. Minhas roupas estão cobertas de lama e preciso me livrar delas e me lavar. Claro, disse ele. Desde que eu possa ficar espiando. Você se lavar, quero dizer. Isso depende de quanto tempo você vai levar para chegar aqui. Estou sentada dentro da fundição esperando por você. Você vai rir da minha cara quando vir onde atolei o carro. Quando chegar aqui, vai morrer de rir. Mal posso esperar, disse ele. Depressa. É meio assustador ficar aqui sozinha. Aposto que sim. Aí só tem mesmo fantasma. Segura a onda. Já estou indo. Iggy desligou sem se despedir. Depois se agachou por um tempo sobre o chão queimado no topo da trilha Evel-Knievel.
O sol se pusera enquanto ele não estava prestando atenção. O céu era de um roxo profundo, cor de ameixa, as primeiras estrelas começando a brilhar como furos de alfinetes. Por fim, ele se levantou para caminhar de volta para a fundição e se preparar para ali. Parou e recuperou o crucifixo de Merrin que havia pendurado em um galho de carvalho. Também pegou o tanque vermelho de gasolina. Ainda restava um quarto do combustível. Capítulo 45. Ele calculou que lhe levaria pelo menos meia hora para chegar lá, até mais se estivesse vindo de Portsmouth. Não parecia tanto tempo assim. Ig estava satisfeito. Quanto mais tempo tivesse para pensar no que precisava fazer, menos provável seria que o fizesse. Ig tinha dado a volta até a frente da fundição e estava a ponto de se erguer pela passagem para o grande salão quando ouviu o baque de um carro nos sulcos profundos da estrada atrás dele. A adrenalina subiu em uma onda gelada, o enchendo com sua frieza. As coisas estavam acontecendo rápido, mas não podiam ser tão rápidas assim, a menos que Lee já estivesse no seu carro quando Ig telefonou, por algum motivo a caminho da fundição. Só que não era o grande Cadillac vermelho de Lee, era um Mercedes preto e Terry Parrish estava ao volante. Ig mergulhou na folhagem rasteira e encostou a lata com um quarto de gasolina na parede. Estava tão despreparado para o aparecimento de seu irmão, aqui, agora, que era difícil aceitar o que estava vendo. Terry não podia estar ali porque, a essa hora, seu avião estava na Califórnia e ele estava em Los Angeles, no calor semi-tropical e ao sol do Pacífico. Ig tinha mandado que ele fosse embora, que cedesse ao que mais queria fazer, que era cair fora, e aquilo deveria ter sido bastante. O carro fez a curva e diminuiu a velocidade ao se aproximar do prédio, se arrastando por entre toda aquela folhagem alta e fina. Ver Terry deixou Ig furioso e alarmado. Seu irmão não pertencia àquele lugar e quase não havia tempo para se livrar dele. Ig correu agachado ao longo da fundação de concreto. Chegou ao canto da fundição no momento em que ouviu o Mercedes passando por ali, então apressou o passo, agarrou a porta do lado do carona, a abriu e pulou para dentro. Terry olhou para ele, gritou e caiu contra a porta do motorista, procurando, atrapalhado, o trinco. Depois reconheceu Ig e parou. Ig, disse, arfando, o que é que você... Seus olhos baixaram até a saia imunda, depois subiram até o rosto do irmão. Que merda você fez? Ig não entendeu a princípio, o susto de Terry não fazia sentido. Depois sentiu o crucifixo, ainda fechador em sua mão direita, a corrente enrolada nos dedos. Ele estava segurando a cruz e ela desativava os chifres. Pela primeira vez desde que havia chegado, Terry estava vendo apenas Ig. O Mercedes sacolejava sobre o mato alto. Quer parar o carro, Terry? Disse Ig. Antes que a gente despenque pela Evel até o rio. O pé de Terry encontrou o freio e ele parou o carro. Os dois irmãos estavam juntos no banco da frente. Terry respirava rapidamente, pela boca. Por um longo momento ficou olhando para Ig, o rosto sem vida e confuso. Depois riu. Um riso incerto, horrorizado, que trouxe consigo um tique nervoso dos lábios que era quase um sorriso. Ig, o que você está fazendo aqui? Assim? Eu é que pergunto. O que você está fazendo aqui? Você tinha um voo hoje. Como você tem que sair daqui, Terry. Não temos muito tempo. Enquanto falava, olhava pelo retrovisor, observando a estrada. Lee chegaria a qualquer momento. Tempo para quê? O que vai acontecer? Terry hesitou, depois perguntou, qual é a da saia? Você, mais do que ninguém, deveria reconhecer uma referência a Motown, Terry. Motown? Você não está dizendo coisa com coisa. Claro que estou. Porra, estou dizendo que você precisa sumir daqui. O que poderia fazer mais sentido que isso? Você é a pessoa errada no lugar errado exatamente no momento errado, Terry. Do que você está falando? Está me assustando. O que vai acontecer? Por que você fica olhando pelo retrovisor? Estou esperando uma pessoa. Quem? Lee Tornou. Terry M. Paladiciu. Ah, por quê? Você sabe. Ah, disse Terry de novo. Então você sabe. Quanto você sabe? Tudo. Que você estava no carro. Que desmaio. Que ele armou para você não poder contar. As mãos de Terry estavam no volante, com os polegares se movendo para cima e para baixo, os nós dos dedos brancos. Tudo. Como você sabe que ele está vindo? Eu sei. Você vai acabar com ele, disse Terry. Não era uma pergunta. Óbvio. Terry olhou para a saia de Ig, seus pés nus e imundos, sua pele avermelhada, que podia até parecer uma queimadura de sol muito forte. Então disse, vamos para casa, Ig. Vamos para casa conversar sobre isso. Nossos pais estão preocupados com você. Vamos até lá para eles verem que você está bem, depois conversamos todos juntos. Vamos esclarecer as coisas. Para mim já está claro. Você devia ter ido embora. Eu disse para você ir. Terry balançou a cabeça. Como assim? Disse para eu ir. Não vi você desde que cheguei. Nós não conversamos. Ig olhou pelo retrovisor e viu faróis. Ele se virou no assento e olhou pela janela traseira. Um carro estava passando na estrada, do outro lado da fina faixa de mata entre a fundição e a estrada. Os faróis piscavam entre os troncos das árvores, um obturador abrindo e fechando, pisca-pisca-pisca, transmitindo uma mensagem. Depressa, depressa.
O carro passou sem virar, mas era uma questão de minutos até que um carro não passasse e, em vez disso, virasse na entrada de cascalho e fosse até eles. Os olhos de Ig baixaram e ele viu uma mala no banco de trás, com o estojo do trompete de Terry ao lado. Você fez a mala, disse Ig. Pretendia ir. Por que não foi? Eu fui. Ig se impertigou, fazendo uma pergunta com os olhos. Terry balançou a cabeça. Não importa. Deixa pra lá. Não. Conta. Mais tarde. Conta agora. O que está querendo dizer? Se saiu da cidade, por que voltou? Terry lhe lançou um olhar brilhante e vazio. Depois de um instante, começou a falar, lenta e cuidadosamente. Não faz o menor sentido, tá? Não. Também acho. É por isso que quero que me conte tudo. Num movimento rápido, a língua de Terry tocou seus lábios secos. Quando falou, sua voz estava tranquila mas um pouco apressada. Decidi voltar para Los Angeles. Cair fora desse hospício. Papai ficou puto comigo. Vera está no hospital e ninguém sabe por onde você anda. Mas simplesmente enfiei na cabeça que não adiantava nada eu ficar em Gideão, que precisava ir, tinha que voltar para Los Angeles e comparecer aos ensaios. Papai disse que não podia imaginar nada mais egoísta do que eu dar o fora com as coisas desse jeito. Sei que ele estava certo, mas por alguma razão isso parecia não importar. Estava me sentindo muito bem no carro, indo embora. Só que quanto mais me afastava de Gideão, menos bem eu me sentia. Estava ouvindo rádio e tocou uma música de que gosto, então comecei a pensar num arranjo para tocá-la com banda. Aí me lembrei que não tenho mais banda. Não há mais ninguém com quem ensaiar. Como assim não há ninguém com quem ensaiar? Não tenho emprego, disse Terry. Pedi demissão. Caí fora do Otose. Do que você está falando? Perguntou Ig. Ele não tinha visto nada disso na viagem que fez pela cabeça de Terry. Na semana passada, disse Terry. Eu não suportava mais. Depois do que aconteceu com Merrin, não era mais divertido. Muito pelo contrário. Era um inferno. Inferno é ser forçado a sorrir, ser divertido e tocar música de festa quando tudo o que se quer é gritar. Cada vez que tocava o trompete, estava gritando. O pessoal da Fox pediu que eu tirasse o fim de semana para pensar. Não me ameaçaram abertamente com quebra de contrato se não aparecesse na semana seguinte, mas a coisa ficou no ar. E também sei que não estou nem aí. Estou cagando. Eles não têm nada do que preciso. E quando se lembrou que não tinha mais show, deu meia volta e veio para casa. Não imediatamente. Era assustador. Como? Ser duas pessoas ao mesmo tempo. Uma hora achava que tinha de sair daquela estrada e voltar para Gideão. Então voltava para os ensaios imaginários. Finalmente, quando estava quase no aeroporto Logan, sabe aquela colina com uma cruz enorme no topo? Aquela logo depois do hipódromo de Suffolk Downs? Os braços de Ig se arrepiaram. Tem quase 10 metros. Sei qual é, achava que se chamava Dom Orcilo, mas não é isso. Don Oriwan. Esse é o nome da casa de saúde que mantém a cruz. Parei ali. Há uma estrada que atravessa toda a área e vai até a cruz. Não fui até o topo. Só encostei para pensar, parando na sombra. A sombra da cruz? Seu irmão assentiu de forma vaga. Ainda estava com o rádio ligado. Na estação da faculdade. O sinal estala um pouco, ali para o sul, mas eu ainda não tinha trocado. E o rapaz começou a dar notícias locais, dizendo que a ponte da estrada Old Fair em Gideão estava aberta de novo, depois de ter ficado fechada algumas horas no meio do dia, enquanto a polícia rebocava da beira do rio um carro que havia sido explodido por uma bomba. Ouvir a história do carro me deu uma espécie de enjoo. Só por quê? Porque não tínhamos notícias suas havia uns 2 dias e o banco de areia fica abaixo da fundição, seguindo o rio. E na mesma época do ano em que Merrin morreu. Tudo parecia relacionado. E de repente eu não sabia mais porque estava com tanta pressa de sair de Gideão. Não sabia por que era tão importante ir embora. Peguei um retorno e voltei. E, quando estava entrando na cidade, pensei que talvez devesse dar uma checada na fundição. No caso de você ter vindo para cá para ficar perto de Merrin e alguma coisa ter acontecido com você. Senti que não podia fazer mais nada enquanto não soubesse que você estava bem. E, aqui estou. E você não está bem. Ele olhou para Ig novamente e, quando falou, sua voz estava hesitante e medrosa. Como é que você ia matar Lee? Depressa. O que é mais do que ele merece. Você sabe o que eu fiz, e vai me deixar tirar o corpo fora? Por que não me mata também? Você não é o primeiro a foder com tudo porque estava com medo. O que você quer dizer com isso? Ig pensou um pouco antes de responder. Eu odiava o jeito como Merrin olhava para você, quando se apresentava com o trompete. Sempre tive medo de que ela amasse você, e não a mim, e não suportava isso. Lembra dos diagramas que você desenhava zombando da irmã Bennett? Fui eu que escrevi o bilhete te dedurando. Aquele que fez você tirar F em ética e ser cortado do recital de fim de ano. Terry arregalou os olhos para ele, como se Ig tivesse falado numa língua incompreensível. Depois riu. Era um som forçado e fino, mas verdadeiro. Que merda. Meu rabo ainda dói da surra que o padre Mold me deu, mas não conseguiu sustentar o sorriso e, quando ele desapareceu, disse, não é a mesma coisa que eu fiz com você. Não é do mesmo tipo nem da mesma gravidade. Não, concordou Ig.
Só quis ilustrar o princípio. As pessoas tomam péssimas decisões quando estão com medo. Terry tentou sorrir, mas parecia mais perto de chorar. Precisamos ir, disse ele. Não, atalhou Iggy. Só você. Agora. Enquanto falava, já estava baixando a janela do lado do carona. Enrolou o cordão com o crucifixo e o jogou para fora, no meio da grama, livrando-se dele. No mesmo momento, concentrou sua força de vontade atrás dos chifres e chamou todas as cobras da mata, convocando-as a se juntarem a ele na fundição. Terry emitiu um som, no fundo da garganta, um longo sibilar de surpresa. Oh, Chiefers. Você tem chifres. Na cabeça. O que, meu Deus, Iggy, o que você é? Iggy voltou a encará-lo. Os olhos de Terry eram lâmpadas, brilhando com uma espécie elevada de terror, beirando a reverência. Não sei, respondeu Iggy. Homem ou demônio, não estou bem certo. O mais estranho é que a coisa ainda está meio indefinida. Mas sei do seguinte, Merrin queria que eu fosse uma pessoa. As pessoas perdoam. Demônios, nem tanto. Se estou deixando você sair dessa, é mais por ela do que por mim ou por você. Ela também te amava. Preciso ir, disse Terry, com a voz fina e assustada. Isso mesmo. Não vai querer estar aqui quando lhe chegar. Você pode se machucar se as coisas derem errado. Mas, mesmo que isso não aconteça, imagine o prejuízo à sua reputação. Isso não tem nada a ver com você. Nunca teve. De fato, você vai esquecer essa conversa. Nunca esteve aqui e não me viu esta noite. Tudo isso passou. Passou, disse Terry, se encolhendo e piscando rápido, como se alguém tivesse jogado água fria no seu rosto. Meu Deus, preciso sair daqui. Se algum dia for voltar a trabalhar, tenho que sair dessa merda. Isso mesmo. Esta conversa acabou e você vai embora. Anda logo. Vá para casa e diga a mamãe e papai que perdeu o voo. Fique com as pessoas que te amam e dê uma olhada no jornal amanhã. Eles dizem que nunca publicam boas notícias, mas acho que você vai se sentir muito melhor em relação à sua vida quando vir a primeira página. Iggy quis beijar o rosto do irmão, mas teve medo, não queria descobrir nada que o fizesse se arrepender de mandá-lo embora. Adios. Terry. Ele saiu do carro e ficou afastado, enquanto o veículo começava a andar lentamente, amassando o mato alto à sua frente. Ele fez uma volta larga e preguiçosa, contornando uma pilha de lixo, tijolos, tábuas velhas e latas. Então Iggy se virou, sem esperar para ver o Mercedes sair do outro lado do monte de estrume. Tinha que tomar algumas providências. Caminhou rapidamente junto à parede externa da fundição, lançando olhares para a fileira de árvores que cobriam o prédio da estrada como uma tela. Esperava ver faróis a qualquer momento, entre os pinheiros, mais devagar quando lhe virasse. Subiu para a câmara atrás da fornalha. Parecia que alguém tinha vindo com um par de baldes de cobras, as despejara e fora embora. As cobras deslizavam dos cantos e caíam de pilhas de tijolos. A víbora no carrinhose desenrolou e caiu chocalhando no chão. Devia haver apenas uma 100. Bom, era o bastante. Ele se abaixou e pegou a cobra de chocalho no ar, com a mão debaixo de sua parte central. Agora não tinha medo de ser mordido. Ela apertou os olhos numa expressão sonolenta de afeto. Sua língua preta pulou para ele e por um momento ela sussurrou palavras carinhosas e frescas, ofegante, em seu ouvido. Ele beijou sua cabeça delicadamente e depois a levou para a fornalha. Ao carregá-la, se deu conta de que não percebia nela qualquer culpa ou pecado. Ela não tinha nenhuma lembrança de ter feito algo de errado. Era inocente. Todas as cobras eram, é claro. Correr na grama, morder ou paralisar, com veneno ou com rápido aperto das mandíbulas, engolir e sentir a massa boa, peluda e lisa de um rato goela abaixo, cair em um buraco escuro e se enrolar numa cama de folhas. Tudo isso eram coisas boas, era como o mundo deveria ser. Ele se inclinou para a chaminé e a colocou no cobertor fedorento sobre o colchão. Depois se curvou sobre ela e acendeu todas as velas, criando um ambiente íntimo e romântico. Ela se acomodou numa espiral confortável. Você sabe o que fazer se ele passar por mim, disse Iggy. A próxima pessoa que passar por esta porta. É preciso que você morda, morda e morda. Entendo? A língua da cobra escapou de sua boca e lambeu o ar com doçura. Ele dobrou os cantos do cobertor sobre ela, para escondê-la. Então pousou sobre ela o sabonete liso e rosa que era o celular de Glenna. Se por acaso Lee o matasse, e não o contrário, ele teria que ir até lá para apagar as velas, e ao ver o celular, iria querer levá-lo. Afinal tinha sido usado para ligar para ele. Não era conveniente deixar evidências largadas por ali. Iggy se acomodou na fornalha e fechou a porta quase completamente. A luz das velas brilhava pelas frestas, como se a velha fornalha tivesse sido acesa mais uma vez. Agarrou seu tridente, que estava encostado na parede logo à direita da portinhola. Iggy, sussurrou Terry atrás dele. Iggy virou, o coração explodindo no peito, e viu o irmão de pé, do lado de fora, nas pontas dos pés para olhar por sobre a porta. O que você ainda está fazendo aqui? Reclamou Iggy, perturbado por vê-lo. Isso são cobras. Perguntou Terry. Terry deu um passo atrás, para se afastar da porta, quando Iggy pulou de onde estava. Iggy continuava com a caixa de fósforos na mão e a atirou para um lado, na lata de gasolina. Depois se virou e apontou o tridente para o peito de Terry. Ele torceu o pescoço para olhar para além dele, para o campo, mas não viu o Mercedes. Onde está seu carro?
Atrás daquele monte de merda, disse, apontando para um monte bem grande de lixo. Ele levantou a mão e com delicadeza afastou o tridente. Mandei você ir embora. O rosto de Terry brilhava de suor na noite quente de agosto. Não, disse ele. Ig levou um momento para processar a resposta improvável do irmão. Sim. Ele se concentrava nos chifres com tanta força que a sensação de pressão e calor neles foi, pela primeira vez, quase dolorosa, um machucado desagradável. Você não vai querer ficar aqui e eu não quero você aqui. Terry de fato cambaleou, como se Ig o tivesse empurrado. Mas depois se firmou nos pés e ficou onde estava, com uma tensão sombria no rosto. Eu disse que não. Você não pode me obrigar. Seja o que for que você estiver fazendo com a minha cabeça, há limites. Você só pode fazer a proposta. Eu tenho que aceitar. E não aceito. Não vou sair daqui e deixar você sozinho para enfrentar o Lee. Foi isso que fiz com Merrin e desde então tenho vivido no inferno. Se quiser que eu vá, entre no carro e venha comigo. Vamos resolver isso. Vamos encontrar um jeito de cuidar do Lee sem que ninguém morra. Ig emitiu um som engasgado na garganta e avançou para ele com o tridente. Terry desviou para trás, para fora do alcance dos dentes. Ig ficou furioso por não conseguir obrigar o irmão a fazer o que ele queria. Cada vez que Ig avançava para ele, para empurrá-lo com o tridente, Terry conseguia escapar, com um sorriso fraco e incerto no rosto. Ig teve a sensação desesperadora de ter 10 anos e ser forçado a participar de algum jogo ou briga no quintal. Faróis se agitaram do outro lado da fileira de árvores que separava a fundição da estrada, diminuindo a velocidade de modo uniforme enquanto se preparavam para pegar a trilha de cascalho. Ig e Terry pararam, olhando para a estrada. É Lee, disse Ig, focando seu olhar furioso em Terry. Vá pro carro e suma de vista. Você não pode me ajudar. Só vai foder com tudo. Abaixe a cabeça e fique fora do caminho, num lugar onde não possa ser morto. Mais uma vez ele o empurrou com o tridente e concentrou mais uma onda de vontade atrás dos chifres, tentando convencer Terry. Desta vez ele não relutou, deu a volta e correu pelo mato mais alto, indo para o monte de esterco. Ig ficou de olho até ele ter alcançado a quina do prédio. Então se arrastou pela porta alta para dentro da fundição. Atrás dele os faróis do Cadillac de Lee Tornial deslizavam pelo ar, fatiando a escuridão como um abridor de cartas cortando um envelope preto.